O vídeo de hoje já tá bem longo, então não tem nem introdução. Bora! Shazukara! Vingadores Ultimato é a conclusão de uma saga que vem sendo construída há mais de 10 anos nos cinemas. E a gente já começa com o Gavião Arqueiro, que ficou esquecido no churrasco em Guerra Infinita, mas aqui aparece pra roubar a cena. A gente vê ele usando uma tornozeleira daquela que se parece com as de prisão domiciliar, justamente porque ele fez um acordo com o governo em que ia abrir mão de lutar como um super-herói pra poder ficar com a sua família. Acontece que o Thanos não tava ligado desse plano aí, resolveu estalar os dedos e a família do Gavião Arqueiro virou pó. Isso leva o Clint Barton a se tornar o Ronin, justamente porque ele acha injusto várias pessoas inocentes ao redor do mundo terem desaparecido depois do estalar de dedos do Thanos, inclusive a família dele, enquanto vários criminosos ficaram vivos e continuam praticando seus atos ilícitos por aí. É por isso que ele diz: as outras pessoas tiveram o Thanos, vocês têm a mim. O que é muito badass. Ronin é uma identidade usada por diversos personagens nos quadrinhos da Marvel. Geralmente são personagens em fase de transição, que estão passando por uma jornada de autodescobrimento. A primeira Ronin foi Maya Lopes, uma personagem surda apresentada nas histórias do Demolidor. E além dela e do Clint Barton, o Cavaleiro da Lua também já assumiu a alcunha de Ronin no universo Ultimate. Mas viajando para o lado dos outros Vingadores, a gente vê que o Tony e a Nebulosa ficaram 22 dias à deriva no espaço a bordo da Benatar. E quando todas as esperanças pareciam perdidas, eles são resgatados pela Capitã Marvel. Eu vi muita gente perdida com relação a essa cronologia, acreditando que esse foi o primeiro contato da Capitã com os Vingadores. Então não faria sentido a cena pós-créditos do filme da Capitã Marvel. Mas na verdade aconteceu o seguinte: o Nick Fury chamou a Capitã Marvel lá na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita, ela atendeu ao chamado e chegou na Terra na cena pós-créditos de Capitã Marvel, e esse foi o primeiro contato dela com os Vingadores. A gente tem que lembrar que o Rock já estava na Terra e provavelmente ele tem alguma maneira de rastrear a Benatar, já que essa era a nova nave dos Guardiões da Galáxia. Ele deve ter passado as últimas coordenadas conhecidas para Capitã Marvel, que foi vasculhar o espaço e assim resgatou Nebulosa e Tony Stark. De volta à Terra, o Homem de Ferro tem uma discussão com o Capitão América, e isso faz com que ele abandone os Vingadores e vá viver a sua vida com a Pepper. Mas os Vingadores não conseguem deixar essa história para trás e, aliados à força de vontade da Capitã Marvel, que decide acabar com o Thanos, eles vão até o jardim, não dão nem tempo do Thanos esclarecer o que aconteceu. Como ele tinha destruído as joias do infinito, ele não tem mais serventia nesse universo, e o Thor corta a cabeça dele com o rompe-tormentas. Chega até a dar pena do Thanos e a gente fica pensando: porra, vocês deviam ter feito isso antes, né, galera? Mas aqui a gente percebe como os Vingadores não conseguiram colocar em prática o plano deles. Na verdade, eles estavam movidos pelo ódio, pela vingança. Apesar do nome deles ser Vingadores, eles não estavam atrás de vingança, eles estavam atrás de justiça. E como eles não conseguiram alcançar essa justiça, todos eles ficaram quebrados de alguma maneira. O Thor de maneira mais óbvia, bebendo, comendo, passando o dia inteiro jogando videogame, não se importando com mais nada. A Viúva Negra, pelo contrário, começou a trabalhar incessantemente, ela não para de tentar solucionar as coisas que estão ao redor do mundo. Qualquer tremor no fundo do oceano, qualquer coisa que acontece, os Vingadores têm que agir, eles têm que fazer alguma coisa. Como é que a gente vai proceder para isso aí não dar problema? E o Capitão América tenta seguir adiante, tenta ajudar as outras pessoas, sempre trazendo esse lado escoteiro dele à tona mais uma vez, como a gente vê ali naquele grupo de ajuda. Inclusive naquele grupo de ajuda estão presentes Joey Russo, um dos diretores do filme, e Jim Starlin, o criador do Thanos nos quadrinhos. Mas por mais que o Capitão diga para as outras pessoas que elas têm que seguir adiante, que elas têm que deixar as coisas para trás, eles não conseguem fazer isso, principalmente quando Scott Lang volta do reino quântico e mostra para eles que existe a possibilidade de uma viagem no tempo em que eles podem alterar esses eventos ou ao menos revertê-los. Aliás, alterar não, isso foi outra coisa que deixou muita gente confusa. Apesar de diversos filmes, como De Volta para o Futuro, que foi um dos exemplos mais utilizados em Ultimato, trazerem essa ideia de que quando você altera os eventos do passado, o futuro também é alterado, eles introduzem um novo conceito de viagem no tempo aqui em Vingadores Ultimato. Como o Hulk explica, a gente está em uma linha do tempo que é contínua e imutável. Então quando a gente está no presente e viaja para o passado, na verdade aquele passado passa a ser o seu novo futuro. Então não adianta você alterar os eventos daquele futuro, porque o que está no seu passado, que era o seu presente, vai continuar imutável justamente porque está no passado. Vocês conseguiram entender? É por isso que não adianta matar o Thanos bebê voltando no tempo, porque quando eles voltarem para a realidade deles, que seria o presente,
O Thanos já estalou os dedos, isso já aconteceu, isso não vai mudar nunca. Eles deixam bem claro que não adianta mudar fatos do passado pra tentar interferir no futuro. Entendendo ou não entendendo, é isso que acontece. Só que agora eles precisam de uma mente brilhante pra ajudar eles a navegar pelo reino quântico. E essa mente brilhante é ninguém menos que Tony Stark. Só que agora o Tony teve uma segunda chance, ele construiu uma família junto com a Pepper. E eles mesmos dizem isso, quanto eles tiveram sorte, o quanto eles foram agraciados, já que os dois ficaram vivos e tiveram essa oportunidade de seguir em frente, enquanto a maioria das pessoas não teve essa sorte. É por isso que o Tony não quer ajudar os Vingadores a princípio, mas é justamente um Vingador que faz ele voltar atrás. O Homem-Aranha Peter Parker. E é muito legal a gente ver como o Peter é essa motivação pro Tony Stark, porque isso foi algo construído ao longo dos outros filmes da Marvel. Começou lá em Guerra Civil, a gente vê isso sendo desenvolvido ainda mais no próprio filme do Homem-Aranha, a gente tem mais desse desenvolvimento em Guerra Infinita. Então quando a gente chega aqui em Ultimato, vê o Tony olhando para aquela foto de formatura do Peter, e ele se sente responsável pela perda do garoto, e ele sente que ele deve fazer alguma coisa pro Peter, isso faz muito sentido, porque tudo isso foi construído de maneira natural ao longo desses anos. Então por mais que ele tenha a família dele, por mais que ele tenha a esposa, tenha a filha, ele sabe que como herói, como alguém que pode fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. E é assim que Tony Stark descobre a viagem no tempo e a gente começa a passear pelo reino quântico. E essa questão do tempo passar de modo diferente no reino quântico e na nossa realidade também é trazida diretamente dos quadrinhos. Lá, na verdade, o reino quântico é chamado de microverso, e é um lugar onde o espaço e o tempo são irrelevantes. Ou seja, você pode entrar no microverso, passar 65 milhões de anos lá, e quando você sair para sua realidade, pode não ter se passado nem um segundo. Aliás, o microverso não existe na nossa realidade, não existe na nossa dimensão. É uma dimensão paralela, mas que pode ser acessada através de encolhimento subatômico ou magia. Como a gente vê quando o Stephen Strange vai até Kamar-Taj e a anciã tira a consciência dele do corpo e faz ela viajar através de diversas dimensões e realidades. Uma daquelas dimensões é o reino quântico. Inclusive, a filha do Homem de Ferro chama Morgan graças àquela visão que ele teve em Guerra Infinita. Logo no começo do filme, quando eles estão correndo no parque, ele disse que teve um sonho em que eles tinham um filho com o nome do tio excêntrico da Pepper, que é Morgan. Mas como inicialmente Tony Stark negou a ajuda aos Vingadores, eles precisam ir atrás de um cérebro maior que o dele, e é assim que nós conhecemos o Professor Hulk. Eu confesso que fiquei com um pouco de medo quando o personagem apareceu, porque eu achei que eles estavam levando para um lado galhofado demais. Tava muito forçado o Hulk tirando foto com as crianças, mandando um Hulk out, aquelas lições de moral, escutem a sua mãe, ela sabe o que fala. Mas eu acho que fez sentido dentro da história e eles acabaram conseguindo equilibrar muito bem o humor com o drama, com toda a ação, com todas as versões do Hulk que já foram mostradas no universo cinematográfico. Mas o Professor Hulk também existe nos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez no arco Merged Hulk, quando várias personalidades do Hulk dentro do Bruce Banner estavam tentando tomar o controle do corpo dele. Depois de algumas sessões de terapia, ele consegue fundir 3 personalidades do Hulk e assim Bruce Banner assume o corpo do Hulk transformado. Eles até que dão uma desculpa bem parecida com essa no filme, mas eu realmente gostei do resultado final. Agora, outro que também teve bastante mudança corporal foi o Thor. Mas apesar de ter decepcionado muita gente, eu gostei muito desse novo visual do Thor e dessa personalidade que ele vem adotando ao longo dos últimos filmes. Porque o Thor foi mostrado a princípio como um personagem sério, mas ingênuo. E aqui a gente vê uma evolução muito grande disso. Fora que esse visual barbudo e mais rústico é a representação perfeita de um deus asgardiano. E o Chris Hemsworth fica muito confortável nessas cenas cômicas. Sério, ele manda bem demais. A gente percebe isso ao longo de todo o filme e principalmente no final. Mas ainda assim ele consegue equilibrar essas cenas cômicas com as cenas de ação, justamente por causa do físico dele, que nesse filme ficou um pouco prejudicado, mas ainda tá lá. O cara ainda é imponente. E assim os Vingadores voltam a se reunir, eles estão quebrados, eles não sabem como proceder, mas se existe uma chance em 14 milhões de salvar esse universo, eles vão atrás dela. E é quando a gente começa a ter as incursões, os assaltos no tempo, de volta a épocas que a gente presenciou acontecendo nos cinemas. Quando a gente volta pra Batalha de Nova York em 2012 e ver os Vingadores reunidos naquele círculo que a gente viu pela primeira vez há 7 anos atrás, é um sentimento tão nostálgico, é tão arrepiante. Esse filme tem várias cenas em que você se sente arrepiado. Aliás, esse pra mim é outro ponto alto do filme. Não existe um momento baixo no filme. Todos os momentos são construídos de maneira que eles levam a alguma direção. Mesmo que seja uma cena dramática, uma cena mais lenta, ela tem o seu significado dentro da história. A gente pula disso pra uma cena de ação, depois a gente volta pra um momento
momento dramático. Aí a gente vai pra uma cena engraçada, depois volta pra outro momento triste. O filme brinca o tempo todo com as suas emoções. E ele consegue fazer isso de diversas maneiras, não só porque a gente tá presenciando a epítome de algo que vem sendo construído há mais de 10 anos no cinema, mas também porque ele consegue trazer à tona várias emoções. Eu tenho que confessar aqui que eu não chorei durante o filme. Diversas vezes eu fiquei com os olhos cheios d'água, mas as lágrimas não chegaram a escorrer. Pelo menos da primeira vez que eu assisti. Na segunda eu chorei no momento que eu mais tinha me emocionado quando vi pela primeira vez. E pode parecer um momento que não é tão importante assim para outras pessoas, mas foi quando Thor voltou para Asgard e reencontrou a mãe dele, sabendo que ela morreria naquele dia. Justamente porque eu perdi o meu pai há pouco tempo e tudo que eu ficava pensando é como eu reviveria o último dia da vida dele, sabendo que seria o último dia da vida dele. Então isso mostra como o Ultimato, que tem as suas falhas, ele tem os seus furos de roteiro, mas ele consegue superar tudo isso justamente pela carga dramática que ele carrega, justamente porque ele é um evento, porque ele culmina 10 anos de histórias que estão sendo construídas nesse universo. Então o filme não é só roteiro, não é só edição, não é só trilha sonora, que são coisas que são muito boas em Ultimato também, mas ele também é a emoção. Ele é permitir que o seu lado fã aflore e fale mais alto do que a razão. E aí você não tem que ter vergonha de chorar, de levantar, de bater palma, de gritar nos cinemas. Não atrapalha a experiência do coleguinha do lado, mas aproveita a sua. E é nesse clima que a gente volta pra Batalha de Nova York, volta pra Guardiões da Galáxia, a gente revive a tensão de Vormir. E o que eu achei muito legal é que em diversas vezes a gente viu a espécie de bastidores do que estava acontecendo em primeiro plano. Porque na Batalha de Nova York a gente viu o que aconteceu em cena, a gente viu que os Vingadores venceram, mas a gente não viu o que aconteceu depois disso. Então é muito legal o Tony e o Homem-Formiga estarem ali nos bastidores, olhando por trás, né, escondidos o que tá acontecendo, e a gente vê o Capitão América falando: ah, eu vou liderar a equipe de resgates e buscas. A gente vê o Loki brincando com isso, a gente vê a equipe descendo pelo elevador e o Hulk tendo que ir pelas escadas. Tudo isso é muito bacana e ajuda a expandir ainda mais esse universo. A gente vê o que acontece por trás das câmeras. Mas é justamente o fato do Hulk descer pelas escadas que caga o plano todo e o Tesseract acaba ficando nas mãos do Loki. E isso não foi nenhum furo de roteiro não, pode ficar tranquilo. Provavelmente isso vai ser mostrado na série do Loki, que já tá confirmada pro Disney Plus, o serviço de streaming exclusivo da Disney. Então, apesar do Loki estar por aí nesse universo de 2012, eu não acho que o personagem volte a aparecer nos filmes dos Vingadores ou no cinema, no universo cinematográfico Marvel, mas sim que esse plot vai ser explorado na série do personagem. Ainda em 2012, a anciã entrega a joia do tempo pro Hulk, e eu achei muito legal quando ela explicou as consequências, as ramificações que teriam tirar uma das joias do infinito de uma realidade, porque assim eles salvariam a realidade deles, eles reverteriam o estado, eles trariam de volta os heróis que morreram, mas as outras realidades ficariam ferradas. E afinal de contas, elas teriam joias do infinito a menos. E foi aí que o Banner explicou que eles trariam as joias do infinito de volta para as realidades de onde elas foram tiradas e elas não sofreriam essas consequências negativas. Acontece que ele não conseguiu cumprir a sua promessa, porque o Loki ficou com o Tesseract de 2012. E não adianta falar, não, porque eles voltaram para 1970 daquela realidade e recuperaram o Tesseract. É, mas o Hulk já tinha explicado pra gente que não adianta mudar os eventos do passado, que o que aconteceu no futuro ou no presente permanece inalterado. Então, por mais que o Capitão devolva o Tesseract lá em 1970, ainda assim em 2012 o Loki ficou com ele. E aliás, aí entra um dos furos que eu preciso comentar em Vingadores Ultimato. Eles recuperaram as joias enquanto elas ainda eram artefatos. Então eles recuperaram o cetro do Loki, eles recuperaram o Tesseract, o orbe do poder, mas na hora em que o Capitão América vai devolver as joias, ele vai devolver as joias. Como é que ele vai colocar o Tesseract de volta, sendo que ele já foi lapidado na joia do espaço? Colocar a joia do poder de volta no orbe até que é fácil. Mas e colocar o éter de volta na Jane? Ele vai ter que espetar ela de volta com aquela ferramenta que o Rock tinha. Então essa questão de devolver as joias leva a diversas situações que a gente começa a imaginar e são muito engraçadas. Como é que vai ser a devolução da joia da alma? Alguém já devolveu a joia da alma na história? O Caveira Vermelha vai ficar bolado. Ainda mais porque vai ser o Capitão América devolvendo a joia da alma pro Caveira Vermelha. E ok, a partir daquele momento não é mais o Caveira Vermelha, já se tornou uma entidade guardiã, o guia da joia da alma. Mas o Capitão América vai ficar bolado. E aí, ele vai devolver a joia da alma e o que vai acontecer com a Natasha, que se sacrificou em prol da joia? Então são algumas questões que ficam em aberto, mas que pra mim não estragam a experiência do filme. E como a gente falou de 1970, foi muito legal ver o Steve Rogers encarando a Peggy através daquelas cortinas. E como naquele momento ele tava em um dilema muito grande. É claro que ele queria falar com ela, abraçar ela, beijar ela, mas ele não podia pôr
Vingador tudo a perder por causa disso, pelo menos naquele momento. E também foi muito bacana a interação do Tony com o pai dele, como trouxe de volta todos os sentimentos que o Tony tinha pelo Howard, como eles não puderam ter uma despedida de verdade do modo como os acontecimentos se discorreram no universo cinematográfico Marvel, e como agora ele aproveitou essa situação pra se despedir do pai dele. A referência ao Jarvis, que também foi muito legal, que nos quadrinhos o Jarvis é um mordomo de verdade, é um assistente em vez de ser só a inteligência artificial do Tony. Aliás, também foi bem legal ver o capacete do Hank Pym, em uma homenagem ao visual do herói nos quadrinhos. E ainda lá em 2012, como não falar daquela cena do elevador que quando começa todo mundo pensa que o Capitão vai falar antes de começarmos alguém quer sair, todo mundo acha que vai ser uma nova cena do elevador e a gente vê a mente brilhante de Steve Rogers falando Hail Hydra, como ele já sabia que aqueles eram agentes da Hydra infiltrados na SHIELD, e que agora o que aconteceu nos quadrinhos, em que durante uma época o Capitão América foi retratado como um agente da Hydra, faz sentido e a gente adora ver acontecer em cena. Como foi legal também o embate entre os dois Capitães Américas, como o Capitão América de 2012 acha que o Steve Rogers de 2024 é o Loki transformado, mas que acaba abrindo a guarda quando o Capitão América diz que o Bucky está vivo. Eu tenho certeza que muita gente lembrou da cena do Save Martha. E foi um recurso de roteiro ali pra que o Capitão de Ultimato ganhasse? Foi conveniente demais, mas também foi muito divertido. E tava tudo muito divertido, tudo indo muito bem, o plano estava de acordo apesar de alguns desvios de roteiro, mas a incursão de 2014 acabou dando errado justamente por causa da presença da nebulosa. As consciências das nebulosas de 2024 e de 2014 acabam se entrelaçando, e com isso o Thanos descobre todo o plano dos Vingadores. A nebulosa de 2014 troca de lugar com a nossa nebulosa, e assim ela consegue trazer o Thanos de volta ao presente, ou futuro. De volta, ela traz o Thanos de volta. O Thanos chega na Terra logo depois que o Hulk consegue usar a manopla e reverter os danos do estalo. E assim inicia a segunda invasão da Terra, e dessa vez tudo parece perdido. Mas um raio de esperança surge quando o Capitão América consegue levantar o Mjolnir e ganha os poderes do Deus do Trovão. De acordo com o encantamento feito pelo Odin lá no primeiro filme do Thor, quem levanta o Mjolnir herda os poderes do Deus do Trovão. Então naquele momento é como se o Capitão América tivesse dividido os poderes, se tornado um irmãozinho de raio com o Thor. Ele também assumiu durante alguns momentos o título de Thor. E que Thor, meus amigos, porque o Capitão América estava muito confortável lutando contra o Thanos. E eu achei um recurso muito legal, porque se a gente parar pra pensar, o Capitão América não teria poder suficiente pra ser relevante nessa batalha contra o Thanos mais uma vez. Com o poder do Deus do Trovão, usando o Mjolnir, ele pode bater de frente com o Thanos. Então eu achei muito interessante esse recurso, além de provar que o Capitão é digno, como já vinha sendo mostrado há muito tempo no universo cinematográfico Marvel, como já foi mostrado nos quadrinhos várias e várias vezes, há um significado a mais por trás disso, de realmente tornar a presença do Capitão América ali no campo de batalha relevante. Como foi relevante o retorno de todos os heróis que foram transformados em pó no estalo de dedos do Thanos. Cara, e é muito louco você perceber o carinho que todo mundo tem pelo Homem-Aranha. Porque quando apareceu Pantera Negra, quando apareceu Shuri, quando apareceu Falcão, quando apareceram os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, todo mundo já tava vibrando, todo mundo já tava batendo palma no cinema. Mas quando o Homem-Aranha aparece balançando nas teias, aí ninguém consegue se segurar, aí todo mundo grita. É impressionante como o Peter Parker tem um carinho, tem uma identificação com os fãs. Talvez porque há muitos e muitos anos a gente tem filmes do personagem nos cinemas, desenhos, a gente se lembra muito dos desenhos do Homem-Aranha também, mas ele é realmente um personagem muito carismático. Ele é talvez o Vingador com que mais a gente consiga se identificar. Então eu acho que é por isso que ele tem esse apelo tão grande com os fãs. E aí, meus amigos, é avante Vingadores, e a gente tem a maior batalha já mostrada na história dos filmes de super-heróis. Era incrível, você não sabia pra onde olhar, Homem-Formiga gigante pisando no exército do Thanos, Pepper Potts como resgate lutando ao lado do Tony, é raio laser pra lá, raio laser pra cá, Feiticeira Escarlate voltando com sangue no zóio e praticamente acabando com o Thanos, que teve que pedir uma chuva de fogo pra não ser destruído naquela hora. É muito difícil você conciliar, é muito difícil você dar tempo de tela pra tantos personagens ao mesmo tempo, mas os irmãos Russo conseguiram equilibrar isso muito bem. É claro que foi só no finalzinho, é claro que só deu aquele gostinho de querer ver mais dos personagens em ação, mas a gente percebe o cuidado que eles tiveram em dar importância pra cada um dos personagens. Mas é em meio à chuva de fogo que retorna a Capitã Marvel e mostra todo o seu verdadeiro poder, e a gente vê como ela realmente é a personagem mais poderosa já mostrada nesse universo cinematográfico Marvel. Como ela sozinha conseguiu destruir a nave que tava desequilibrando a batalha a favor do Thanos. Como ela conseguiu resistir a um ataque direto do Thanos sem nem sair do lugar. Mas a gente também viu como o Thanos é esperto e usou a joia
Joia do Poder pra mandar ela pra longe. E ainda foi muito legal ver aquela referência ao A-Force, um time de vingadoras formado apenas por mulheres nos quadrinhos. Foi uma cena muito bonita, muito impactante e muito importante também pra mostrar como as personagens femininas desse universo são poderosas. Mas quem realmente brilha na batalha final é Tony Stark, que consegue recuperar as joias. Afinal de contas, a manopla que o Thanos estava usando era feita a partir da tecnologia das armaduras do Stark, então provavelmente naquele momento em que ele segurou a mão do Thanos, ele só queria fazer contato suficiente para que as joias passassem para a mão dele. E com o estalar de dedos, o Thanos e todos os seus aliados são transformados em pó. Justiça poética. Também vi gente perguntando por que o estalar de dedos do Tony Stark não desfez o estalar de dedos do Hulk. Gente, porque o estalar de dedos não desfaz o estalar de dedos anterior. A manopla realiza o desejo de quem tá usando ela. Então, na verdade, quando o Hulk estalou os dedos, ele não só desfez o que o Thanos fez, e aí quando o Tony estalou os dedos, ele ia desfazer o que foi feito anteriormente. Ele desejou que aquilo acontecesse. É quase como uma lâmpada mágica, mas quando você usa, você morre. E foi justamente isso que aconteceu com o Tony Stark, e foi justamente por isso que o Doutor Estranho manteve o Tony vivo naquela batalha em Titã. Foi justamente por isso que o Stephen Strange entregou a Joia do Tempo e que ele sabia que só existia uma possibilidade dos Vingadores ganharem e ele não poderia falar qual era, senão não ia acontecer. O Tony Stark entendeu que era através do sacrifício dele, ele se sacrificou, e que final digno pra esse personagem, que final edificante. Tinha que ser dessa maneira. Começou com Tony Stark há mais de 10 anos atrás, terminou com Tony Stark no estalar de dedos da manopla. E aquela mensagem que ele deixa gravada no final pra Pepper, pra Morgan, pro Happy, é uma mensagem não só pra eles, não só um testemunho, mas é uma mensagem pros fãs, é uma mensagem pro universo cinematográfico Marvel. Que ele fala: se há 10 anos atrás vocês me falassem que existiriam outras pessoas no universo, que nós não estávamos sozinhos, eu não iria acreditar. Ele tá se referindo ao universo cinematográfico Marvel. Ele tá falando de tudo que a Marvel construiu no cinema. E como você, sendo Team Cap, sendo Team Iron, sendo qualquer time ali, no final é time Vingadores e percebe o sacrifício que cada um dos personagens teve que fazer pra chegar até ali. Então eu achei uma homenagem muito bonita, tanto pro Tony, tanto pra esse universo inteiro. As flores com o reator de arco que a Pepper entrega pro Tony lá no primeiro filme, como prova de que Tony Stark tem um coração. Todos os personagens ali reunidos, inclusive Nick Fury, inclusive Harley Quinner, aquele garoto que apareceu lá em Homem de Ferro 13 e ajudou o Tony Stark. Até a Capitã Marvel abriu mão das suas missões espaciais para prestar homenagens ao Tony. Então a gente realmente vê a importância que esse personagem tem para todo o universo cinematográfico Marvel. Queria ter visto um pouco mais de homenagem pro Visão também. Tem uma linha de diálogo entre a Feiticeira Escarlate e o Clint ali no final, em que eles falam sobre o Visão, falam que ele sabe que eles venceram de alguma forma. E o Clint também traz à tona a Natasha, porque foi para mim outro grande ponto fortíssimo do filme, a relação entre o Clint e a Natasha, toda a importância que a Natasha colocou nas costas, como a Viúva Negra foi basicamente a líder dos Vingadores naquele momento, como ela colocou a responsabilidade de reunir os personagens, de fazer eles voltarem no tempo, e não teve medo de se sacrificar para trazer os amigos deles de volta. Aquela cena em Vormir do Gavião e da Viúva tentando se matar, os dois tentando fazer esse sacrifício, mostrando que a amizade deles estava acima de qualquer coisa, mostrando que realmente existia amor ali. Também foi outra cena incrível do filme, também foi outra cena muito bonita. Também acho que tinha que ter tido uma homenagem maior pra Viúva Negra, como eu também queria ter visto uma homenagem maior pro Stan Lee. A gente teve uma participação muito legal dele, foi lá nos anos 70, foi basicamente o visual que ele realmente tinha naquela época. Foi muito bacana rever o Stan Lee, mas eu também queria algo mais significativo. Não digo que precisava ter um momento em que ia parar o filme pra fazer uma homenagem pra ele, mas eles exibiram um vídeo de homenagem lá na Premiere que eles podiam ter colocado basicamente como uma cena pós-créditos. Mas não tô dizendo que isso... Ah, meu Deus, o filme é ruim porque não tem homenagem. Então eu achei um filme maravilhoso, não é um filme impecável, não é um filme sem furos, não é um filme sem falhas. Mas como eu falei, o modo como ele lida com tudo que vem sendo construído há mais de 10 anos, o modo como ele mexe com a gente, supera qualquer coisa. E no futuro agora algumas coisas ficaram em aberto. O Loki com o Tesseract, como a gente já falou, e o Capitão América ter voltado no tempo e ficado com a Peggy. É outra coisa que pode ter bugado a cabeça de muita gente. Eu demorei pra conseguir organizar todas as ideias, mas depois de voltar nas diferentes realidades, deixar as joias lá, deixar o martelo de volta pro Thor, ele decidiu, bom, tá tudo salvo, tá tudo resolvido, então agora eu posso voltar e viver a minha vida com a Peggy e dar a ela aquela dança que a gente prometeu há tanto tempo. Então é aquela história, você não consegue mudar os eventos do passado e interferir no futuro,
Mas o Capitão América voltou e viveu no passado. Então, durante alguns anos, alguns bons anos na realidade, existiram dois Capitães Américas coexistindo na mesma linha temporal. Porque como o Capitão voltou para os anos 40, anos 50, ele ainda vai ser descongelado 70 anos no futuro. Então vai acontecer toda uma linha de acontecimentos que a gente não presenciou no cinema, mas que a presença de um outro Capitão América no passado pode provocar algumas mudanças. Não acho que isso vai ser explorado no cinema, em série, em nenhum momento. Não acho que eles vão voltar para explicar o que aconteceu. Mas uma das consequências disso foi a gente ver o Capitão América velhinho sentado no banco e passando o escudo pro Sam. Então agora a gente tem um novo Capitão América no universo cinematográfico Marvel, o antigo Falcão. Isso também já aconteceu nos quadrinhos, o Capitão América já passou o manto pro Falcão. E eu acho que agora vai acontecer o seguinte, essa série do Bucky com o Falcão vai ser mudada de nome para Soldado Invernal e Capitão América, provavelmente. Então eu acho que agora é a série que vai mostrar o Sam se adaptando a essa nova realidade de ser o novo Capitão América, ele lidando com o fato de que é o novo Capitão América, mostrando isso pra humanidade, e quando a gente tiver o Capitão América aparecendo num futuro filme do universo cinematográfico Marvel, ele já vai estar estabelecido, a gente não vai precisar ter um novo filme de origem do Capitão América, não vai precisar mostrar como o Sam se acostumou a essa realidade, porque tudo isso deve ser mostrado na série. Agora, algumas coisas que eu fiquei pensando aqui talvez devolvendo a joia da alma a Viúva Negra volte? Não sei, acho improvável. Mas o Hulk frisa que ele tentou trazer de volta a Viúva Negra no momento do estalo. Ele falou, eu pensei nela, eu tentei trazer ela de volta. E se ele realmente trouxe ela de volta, mas ela ficou lá em Vormir? Então por mais que eu saiba que o filme da Viúva Negra vai ser um filme de origem, vai mostrar o passado dela, as missões dela, mas não custa nada sonhar, né? A gente também teve os Asgardianos da Galáxia, que tem uma equipe nos quadrinhos que é bem diferente, mas que tá fazendo referência ao que já aconteceu nas HQs. E com isso a Valkyria se tornou a rainha de Asgard, ou melhor, a nova Asgard que fica na Terra. Mas outra coisa que muita gente também ficou confusa, muita gente não reparou, é que a Gamora e a Nebulosa não estão mais com os Guardiões da Galáxia, aliás, com os Asgardianos da Galáxia. Justamente porque o Peter Quill tá procurando pela Gamora quando o Thor entra na nave. Então elas ainda estão nessa realidade, mas não estão mais com o grupo. Pra onde elas foram? Será que a gente vai ter um filme das irmãs lutando juntas? Será que esse vai ser o plot de Guardiões da Galáxia 3? Sexta-feira no Globo Repórter. Enfim, foi isso que eu consegui reunir de informações sobre Vingadores Ultimato. Com certeza faltou falar de muita coisa, com certeza deixei muita coisa de fora, mas a gente pode falar delas num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de descer aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo, e aproveita para seguir a Legião dos Heróis também nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e avante, Vingadores! A gente vê ele usando uma tornozeleira, mas os Vingadores não conseguem, Não consegue, né? Como o Capitão América de 2012 acha que o Steve Rogers diz... Ai. E tava tudo muito divertido, tudo indo muito bem, até que com o poder...